Olá, amigos da Fraternidade Espírita André Luiz de Santana do Ipanema. Que alegria estar aqui nesse instante. Gratidão por ter sido convidada para estar com vocês nessa noite, conversando sobre esse tema tão essencial, principalmente nos dias em que vivemos, os laços familiares, na consolidação do mundo de regeneração. Antes de nós começarmos as nossas reflexões, eu gostaria de envolver a cada coração com um afetuoso abraço, todos nós que fazemos a Federação Espírita do Estado de Alagoas. E nesse instante que, mesmo estando todos tão separados, sem poder nos aproximarmos, também nunca estivemos tão juntos pelos recursos virtuais que já estavam disponibilizados e que nós não usávamos com a intensidade que nós estamos usando. Então, há males, entre aspas, que vêm para situações tão positivas e essa é uma delas, poder estar conversando com vocês nesse instante. Então, vamos iniciar nossa reflexão? Então, assim, né? É ponto pacífico em todas as religiões que a família é o instituto mais importante que existe no mundo. É através da família aonde tem-se toda a base de estrutura para a elaboração, para o trabalho do homem do amanhã, para o futuro da humanidade. E o Kardec, no Livro dos Espíritos, teve a oportunidade de perguntar aos guias da humanidade, na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família. E os Espíritos tiveram uma resposta taxativa a esse respeito, uma recrudescência do egoísmo. O egoísmo é algo que vem na natureza humana por milênios. O egoísmo não é de fácil eliminação. Então, os trabalhos, ou melhor, o trabalho que é necessário ser feito para a eliminação desse mal que tanta dor trouxe para a humanidade no decorrer dos milênios, precisa ser eliminada para que nós possamos evoluir, caminhar para um mundo mais feliz, que é a nossa trajetória. Então, o Espírito Emmanuel vem reforçar tudo quanto o codificador nos transmitiu naquele instante no livro Vida e Sexo, no capítulo 2, que é intitulado Família. E ele diz assim: temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. Temos na família um instituto divino, uma ideia, vamos assim chamar, do Pai de misericórdia que nos criou para o amor. Então, quando a família é ameaçada, quando a família é violentada, quando a família é ameaçada das mais variadas formas que nós podemos imaginar, nós estamos afrontando a divindade por estarmos tentando levar uma corrupção ou um rompimento dos laços afetuosos que tem por finalidade o soerguimento moral da humanidade, levando os filhos de Deus de retorno ao seu abraço amado, ao seu abraço fraterno. Então, precisamos observar com cuidado a família que estamos inseridos, a família que nós estamos naquele instante estabelecido, porque fica bem caracterizado nesse instante que a família tem por escopo diminuir a carga egoística, diminuir o egoísmo de cada um de nós. Obviamente que nos relacionamentos que nós desenvolvemos no seio familiar, nós já vamos perceber o tipo de relacionamento que nós desenvolvemos de um para com o outro. É na família que nós vamos ter a possibilidade de analisar com cuidado e com calma o amor que nós temos para com os nossos pais,
o amor que nós temos para com os nossos avós, o amor que nós temos para com o nosso marido, para com as nossas mulheres, o amor que nós temos para com os nossos filhos. E se formos bem sinceros, nós vamos observar que existe uma diferenciação. Assim como existe uma diferenciação no amor, no carinho que nós temos para com os nossos primos, parentes e outros amigos que ali encontram-se. E nós vamos observar que, peraí, apesar de fulano de tal não ser da família, eu sinto uma aproximação, eu sinto como se ele fosse um verdadeiro irmão que ali encontra-se. Eu sinto mais amor por este amigo, por esse colega de trabalho, que deveria ser um colega de trabalho simplesmente, mas eu sinto uma amizade, uma confiança que eu não tenho muitas vezes para com aqueles que estão inseridos no núcleo, nos laços familiares. E aí a beleza da doutrina dos Espíritos, que ela amplia esses laços familiares para além da consanguinidade. Ela amplia esses laços familiares para uma fraternidade muito mais ampla. E através do processo da reencarnação, nos trazendo os esclarecimentos que nós temos tanta necessidade de compreender. Para compreender, sim, o amor e para compreender as dificuldades que muitas vezes existem dentro dos lares, trazendo-nos uma explicação clara e lúcida, que passamos a nos fortalecer para enfrentar essas dificuldades com muito mais serenidade, com muito mais confiança, com muito mais respeito, com muito mais amor. Então, nós passamos a entender as tragédias familiares que muitas vezes se estabelecem, as traições, os crimes, os abandonos, as rejeições que nós muitas vezes observamos e que ferem tantos corações, os abortos, o incesto. Nós observamos, nós passamos a compreender essas ações e passamos a nos fortalecer para ter os instrumentos necessários para seguir adiante e fazer a nossa parte. Então, os laços afetuosos, os laços familiares, eles tomam uma nova pintura quando nós passamos a compreender essa ideia extraordinária do Pai para nos auxiliar no processo de evolução, para levar nós, seus filhos rebeldes, de volta aos seus braços amorosos, evoluídos eticamente, moralmente e intelectualmente, uma vez que nós fomos criados simples e ignorantes para caminhar, para percorrer esse percurso de retorno ao Pai, conquistando essas características da evolução na sua moralidade e no seu intelectualismo. E nisso, para esse conjunto de formação, esse conjunto da formação da família, nós ali encontramos os relacionamentos, os casais que ali encontram-se, e nós observamos como é interessante nesse relacionamento. Às vezes a gente está interessado em A e B, mas quando aquelas pessoas se aproximam, a gente, poxa, não é isso exatamente que eu queria, e às vezes de uma atração momentânea passa a desenvolver até uma certa ojeriza, né? E a gente passa a observar o que nós estamos buscando no casamento na Terra, essa instituição, esses relacionamentos. Não podemos esquecer, meus amigos, que nós ainda estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Por que eu chamo a atenção a respeito dessa situação? Porque todos nós queremos ser felizes, porque, aliás, a felicidade é a finalidade da lei de Deus. Está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos. O que é lei natural? Lei natural é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade dos homens. É por essa lei que o homem sabe o que deve e o que ele não deve fazer. E ele só é infeliz porque ele afasta-se dessa lei. Então, a finalidade da lei de Deus é a nossa felicidade. Mas nós vivemos num mundo de provas e expiações e ali estamos nesse contexto em busca da felicidade. A história da humanidade nos apresenta, nos mostra os equívocos que nós processamos. E vivendo no mundo de provas e expiações, as características reencarnatórias de todos nós, elas estão envolvidas no processo
de provas e expiações. Os relacionamentos estão envolvidos nessa instância de provas e expiações. Os casamentos na terra, na sua maioria, estão sob o envolvimento das provas e expiações. Então, isso quer dizer que nós estamos vivendo um momento onde nós estamos elaborando na nossa intimidade a eliminação do egoísmo para caminhar para a felicidade. Os nossos relacionamentos estão nesse contexto de superação, de trabalhar as diferenças, de trabalhar os diferentes, de reunir aquilo que nos sustenta para seguir, para a formação familiar, para darmos continuidade a esse processo de evolução. E Kardec, mais uma vez, a esse respeito, pergunta aos guias da humanidade, na questão 696, o que seria a eliminação, a abolição do casamento para a sociedade. E os espíritos respondem, seria uma regressão à vida dos animais. É importante nós observarmos tudo isso para que nós possamos entender o contexto. Queremos ser felizes? Queremos. Vamos ser felizes nos nossos casamentos? Temos todas as possibilidades para vivenciar e trabalhar aquele casamento para ser feliz, sim. Para ser feliz, sim. Então, desse aspecto, dessa consolidação dos nossos pensamentos, desse entendimento, melhor dizendo, dos nossos pensamentos, nós vamos seguindo na trajetória dos relacionamentos, do casamento, para a programação dos filhos. E nessa programação, aqueles que vão ser abraçados no organismo, no seio da família, estão diretamente relacionados, pelo menos na maioria dos casos, com o casal, para trabalhar também o processo que se estabelece de amor, da vitória do amor. Lembrando que também os relacionamentos dos filhos para com os pais, dos filhos entre si, do núcleo que ali encontram-se, em sua maioria eu estou falando, encontram-se envolvidos no processo de provas e expiações, ou seja, de trabalhar sentimentos para que o amor possa se estabelecer naqueles relacionamentos. E nós precisamos compreender isso para compreender os nossos que estão reunidos na nossa família. Olhar para o nosso marido, para os nossos filhos, para a nossa sogra, para o nosso sogro, para a nossa mãe, para os nossos irmãos, para aqueles que se aproximam de nós e observar esse núcleo com um olhar renovado de esperança e de amor. Porque o plano de Deus ele é simplesmente fantástico. Ele vamos ter as condições de trabalhar em nós qualquer tipo de ressentimento e transformá-los em amor. Porque todas as tragédias familiares, elas são 10 vezes piores do que as tragédias que acontecem no mundo, porque é dentro da família. Um pai praticando um estupro dentro de casa com sua filha é terrível. Se pratica na rua já é horrível, dentro de casa, no relacionamento familiar, torna-se algo assim inaceitável. E por essa grandiosidade do sentimento, começa a se inibir práticas infelizes. Práticas infelizes. Então é isso que nós precisamos sentir e nos fortalecermos nesse instante. A humanidade, na nossa atualidade, nós vivemos um momento muito delicado. O momento onde a família reúne-se mais uma vez. O momento em que, por uma pandemia mundial, todo mundo teve que voltar para dentro de casa. Ou pelo menos assim deve acontecer para que se evite prejuízos futuros. Todo mundo voltou para dentro dos seus lares e nós estamos tendo a possibilidade, a condição de mais uma vez fazer como os nossos avós faziam, sentar todos na mesa para tomar o café da manhã, sentar na mesa para almoçarmos, sentar na mesa para jantarmos, de sentar para assistir uma televisão e de conversar com os nossos. Que há quanto tempo nós não conversávamos com os nossos. Isso não vai ser fácil. Não está sendo fácil para muitos lares. Muitos encontram-se estressados pelo esse retorno aos lares, por estarem acostumados naquele ritmo de vida acelerado. Mas a providência divina, processando a necessidade do momento, fez com que todos pudéssemos retornar
aos nossos lares. Mas assim, Mérico, através de uma pandemia, de uma tragédia como essa, sim. Porque nós encontramos, meus irmãos, no momento da grande transição, já anunciada há muito, e que talvez, pela primeira vez, nós estamos sentindo a reencarnação em nós. Nós estamos sentindo os efeitos dessa transição, que há muito tempo ela já vem se elaborando. O que representa essa transição, esse caminho que nós estamos percorrendo, essa mudança desse aspecto que nós estamos processando na vida em todos nós. Esse processo já começou há bastante tempo. Esse processo de transição planetária, como costumamos dizer, como Filomena de Miranda disse na sua obra Transição Planetária, ela vem se efetuando há algum tempo. Ela vem se elaborando através dos tempos com as transformações sociais que nós vemos observando. Nós temos que entender que, inicialmente, esse aspecto de regeneração que está dando na humanidade, ela não tem início na Terra. Ela tem início no plano espiritual. É preciso que o mundo espiritual, que muitas furnas do mundo espiritual possam ser esvaziadas para que esses espíritos venham habitar a Terra. Em 1947 foi lançado o livro No Mundo Maior. E as informações que nós temos através de relatos de Chico Xavier é que 30% na questão relacionada às questões sexuais foram suprimidas dessa obra. E Chico Xavier, em conversa com o jornalista Boacher naquela época, ele disse que antes da publicação desse livro, Emmanuel levou Chico para uma cidade espiritual. E ao chegar nessa cidade espiritual, uma cidade espiritual muito densa psiquicamente, uma cidade muito, muito suja psiquicamente falando, ele disse que aproximou-se, eles pareciam estar numa grande festa, num grande momento. Então ele observou que havia um desfile e todos estavam em grande algazarra. E ele percebeu que aquela cidade tinha situações altamente complicadas com as questões sexuais. Então ele disse que ele observou e ficou muito chocado naquela oportunidade, com as entidades ali na maior promiscuidade jamais vista por Chico naquele instante. Ele, Emmanuel, o que é isso? Ele disse, meu irmão, esta cidade, eles parecem estarem se despedindo. Um comentário que Chico fez a Emmanuel, ele disse, estão. Houve uma determinação superior e todos que aqui encontram-se, inclusive os chefes dessa cidade, irão reencarnar por determinação. Essa furna será esvaziada. E Chico ficou muito impressionado, voltou muito impressionado com tudo aquilo que viu. Passaram-se os anos, ele conversou com esse repórter recordou. E tinha ido recentemente, na década de 50, 60 mais ou menos, para a Europa, ver o que estava acontecendo no mundo dito civilizado, né? E voltou estarrecido com alguns acontecimentos e mostrou para Boechat a revista pornográfica naquele momento. E quando ele começou a folhear aquela revista, o amigo comentou, olha como está as supercivilizações, olha a situação aqui, aquelas páginas. Então ele fez, meu Deus, eles já estão aqui na Terra. E se nós pudermos observar, depois da década de 60, chegando por ali, nessa época, houve uma grande transformação social na humanidade. Nós tivemos, naqueles momentos muito tensos, aonde o nível de promiscuidade, a drogadição, o desrespeito à família, o desrespeito aos pais, foi uma crescente muito grande, que teve como marca registrada o Festival de Woodstock. Estão lembrados? Sexo, drogas e rock and roll, liberdade, etc. e tal, aquela questão todinha. Então aquelas entidades estavam de volta, não para simplesmente mostrarem a devassidão, mas para poderem ter mais uma oportunidade de regeneração.
nas suas intimidades, de renovação íntima para o espírito, porque é preciso, como diz na Gênese, a regeneração da humanidade, ela se dá, basta apenas uma modificação nas disposições morais do indivíduo para iniciar-se o processo de regeneração. Então, é nesse esvaziamento que nós nos encontramos na atualidade. É nesse esvaziamento das muitas furnas que existem no mundo espiritual que nós nos encontramos. Eu tenho a impressão que o mundo espiritual agora deve estar bem legal de se viver, porque aqui na Terra está uma bênção, está uma coisa séria de violência, de corrupção, de ausência de muitos valores, de crimes, de coisas muito sérias. Estamos vivenciando a grande transição. Estamos vivenciando esse grande momento que nós vamos encontrar muitas explicações, muitas orientações sobre as circunstâncias que nos envolvem na Gênese. No capítulo 18, é o último capítulo da Gênese, quando eles falam que são chegados os tempos. São chegados os tempos. Então, nessas páginas, eles trazem as reflexões dos acontecimentos da grande transição, da mudança, da evacuação das furnas, da evacuação da terra, desse retorno ao mundo espiritual, desse traslado de um lado para o outro, que não aconteceu, que não é a primeira vez que vem acontecendo. Nós tivemos modificações semelhantes na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e nas doenças que trouxeram um grande movimento também de modificação, de entrada e saída dos espíritos nesse processo de encarnação e desencarnação, que vai gerar a remodelação da humanidade. São muitos os aspectos que precisam ser eliminados, e é através desses grandes momentos em que vai se haver um processo de regeneração. Se nós bem lembrarmos, não que nós tínhamos vivido nessa época, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nós não estávamos lá, pelo menos a maioria. Mas vamos que depois desses aspectos, houve um grande processo de evolução para a humanidade. A humanidade deu saltos nesse sentido. E nós estamos nesse enfrentamento, nós estamos nessa observação de dar mais um grande salto no nosso processo de evolução, de crescimento. E essa pandemia que aí encontra-se, que exige de nós esse retorno, esse isolamento social, que exige de nós nos preocuparmos com o nosso próximo, porque nós vamos trabalhar a vida do nosso semelhante. Eu vou para casa para que o outro possa sobreviver. Eu retorno ao meu lar para que o outro tenha melhores condições de enfrentar também essa situação. É o egoísmo sendo eliminado. É o egoísmo saindo, digamos assim, do fronte. De estar ali na frente, ditando todas as regras. É o homem se percebendo o quão pouco ele pode fazer quando a mão divina diz basta de tantas loucuras. Basta de tantas loucuras. É um momento onde nós poderíamos mudar a palavra de isolamento para social, de recolhimento reflexivo, porque é isso que nós precisamos observar. Nos recolhermos para repensar as nossas vidas, para repensar as nossas escolhas, para repensar o nosso comportamento no seio familiar, para aprendermos a valorizar ou a valorizar mais ou revalorizar a própria família, dando-lhe um olhar diferenciado, um olhar de grande oportunidade, porque nós vamos precisar ter essa renovação íntima para permitirmos nos envolvermos nesse processo de regeneração, porque lá na Gênese também, nesse capítulo 18, são chegados os tempos e tem uma partezinha que diz diretamente para nós o aspecto necessário da modificação de muitos dos nossos sentimentos
à geração nova. Está lá. E diz assim no item 27, porque na terra para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Que somente ao bem se dediquem. E nós estamos nesse processo dessa eliminação do egoísmo. E nós já estamos acolhendo espíritos mais esclarecidos, espíritos mais amorosos, espíritos mais espiritualizados, mais sensíveis aos aspectos morais, espíritos mais corajosos, espíritos que vão para o enfrentamento não de guerra, mas de convicções firmes, mais pacífico em muitos corações. Mas ainda estaremos recebendo espíritos evoluídos intelectualmente, mas ainda que tem a necessidade do trabalho de regeneração dos sentimentos, aonde o amor é que irá aplacar o mal, ou as raízes que ainda estão lá do mal, para que ele possa aprender a amar. Estamos em plena época de transição, porque nós estamos sentindo esse momento em nossos corações. E muitos estão com medo, porque estão defrontando-se com a morte diretamente, estão assustados. Até muitos espíritos encontram-se assustados. Não é crítica, é natural. É natural ainda termos certos receios, mas não é natural nos desestruturarmos. Isso não. Sentir e não querer ainda é natural. Mas com tudo que nós já sabemos, nós precisamos nos fortalecer até para contribuir nesse momento de regeneração da humanidade, no aspecto de maior tranquilidade, de oração, para continuar a servir na seara do Cristo com muito carinho, porque nós não fomos convidados para viver, nós somos convocados para viver essa situação. Nós estamos convidados a dar continuidade a esse abençoado processo. E o recolhimento e isolamento familiar tem por escopo também, ao trabalhar os nossos sentimentos, retomarmos essa caminhada fortalecidos para fazer cumprir o nosso papel na família, que é o papel de amar, que é o papel de amar. Que é o papel de amar. Porque só o amor vai conseguir fazer com que nós possamos vencer as mazelas íntimas, vencer o mal que ainda encontra-se enraizado nos corações. Amar para melhor acolher aqueles que estão chegando. Amar para aqueles que encontram-se conosco terem melhores disposições de fazerem um mundo regenerado. Porque é nos nossos lares que se encontram os advogados, os médicos, os administradores, os políticos do nosso amanhã. Por isso, nesse momento de reflexão, nesse momento de possibilidades que a misericórdia divina nos concede, que possamos aproveitá-lo em favor do amor. Aprendamos a amar mais, a respeitar mais, a tolerar mais, porque os tempos são chegados. Não haverá retrocesso no processo de evolução da humanidade. Evolui o homem, evolui a terra, todos caminhando para o mundo de regeneração, que estará estabelecido quando houver a regeneração da humanidade, quando não temos uma data, mas já estamos sentindo o efeito da transição. E, para os espíritos, o que importa é a regeneração de todos nós. O tempo que iremos levar é divino e vai depender principalmente do esforço de cada um para vencer as suas más inclinações. Então, meus amigos, fortaleçamos os laços familiares, fortaleçamos os nossos corações para essa abençoada caminhada ao mundo melhor, ao mundo onde
haverá mais sentimentos de amorosidade, mais sentimentos de carinho, de amor, aonde haverá a consolidação do mundo de regeneração em nossos corações regenerados. Muita paz no coração de todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Super abraços, amigos de Santana do Ipanema, e que as bênçãos e misericórdia envolvam a todos os corações hoje e sempre. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada pela oportunidade. Até mais.